Boa noite a todos. Entretanto, vocês se quiserem já colocar as vossas questões aqui, a gente depois tenta... Olá, tudo bem? Tudo bem, boa Boa noite. noite. Eu estava aqui a dizer, antes de tu entrares, Sim. que podiam deixar as questões, se eles quisessem, que mais à frente a gente pode responder. Neste caso, as mamás, não é? Porque o tema é direcionado mais às mulheres. Eu vejo que te apresento, está bem? Exatamente. Não só para mamães, né? Mas para sim todas as mulheres que estiverem aqui junto com a gente podem, né, participar com alguma dúvida. Mas eu vou me apresentar. Eu sou a Amanda, fisioterapeuta, sou casada, tenho também 2 filhos e esse universo feminino, né, me atraiu desde o início em que eu me tornei mãe, a maternidade. Então, tudo isso foi assim, algo que me despertou, porque foi muito cedo, eu fui mãe jovem, com 18 anos. Pois. Já tens Então, um menino, não é? eu tenho 2 meninos. Ok. Então, foi uma coisa assim que depois de eu ter tido meu filho, não é, entendido os processos de gestação que eu passei distintos um do outro, mas aí em 2015 eu entro para a faculdade para fazer a fisioterapia, mas no intuito de um corpo humano, movimento, mas depois eu fui me apaixonando por essa área que é a saúde pélvica, também a área da estética, eu gosto bastante, mas a fisioterapia na área pélvica foi a que me conquistou e é a que eu gosto bastante de atuar, principalmente nessa parte de gestantes, né? Acompanhamento no pré-parto, no pós-parto. Porque a Então, maior parte das mulheres, a preocupação, eu não sei porque eu ainda não sou mãe, mas é o que vejo, não é muito também depois a recuperação. Só que é sim, verdade que também é importante o autocuidado antes da gravidez, não é? antes, Quer exatamente. introduzir, fazer aí uma pequena introdução? É Isso verdade. tem importância, não é? Para trazer consciência às pessoas. Sim. Faz toda a diferença na realidade. Eu acho que algumas mulheres elas têm esse cuidado de se preparar, de pensar como vai ser a gestação, planear, né? Quantos anos, daqui a tantos anos eu quero ter um filho, e aí elas fazem todo o planeamento, mas a maioria delas não tem essa perspectiva de se preparar para ter um parto, Sim. não é? Para passar pela gestação em si. Então é importante, sim, esse autocuidado antes, né? Essa preparação para querer, quando eu quero engravidar, tá? Mas aí, quais são as primeiras coisas que a gente tem que olhar, né? A nível de fisiologia, como está o seu corpo. Eu acho que a principal alerta que eu posso deixar para quem quer ser mãe, né? Para quem quer estar se preparando, é entender quais são as reais necessidades dela no momento, como o corpo dela está, a saúde, né, física, a saúde emocional também. Sim. Então, isso faz a Droga. diferença exatamente, quando ela olha para si. Eu quero passar por esse momento de gestar, né, uma criança, então ter esse autocuidado já antes mesmo, e durante e após, Quais são os faz muito. conselhos que tu darias, assim, se alguém não tivesse noção disto e se pudesse começar já hoje? O que é que tu aconselhavas? A primeira coisa é mesmo procurar ver como é que está o seu estado de saúde, a nível de exames, não é? Porque isso também até prejudica, ou muitas descobrem que não conseguem gestar ou ter por determinada situação, e aí tem que tratar alguma coisa para depois ir para a gestação, não é? Então, o primeiro passo é realmente ir atrás, entender como é que está a sua saúde física, né? Sanguínea, fazer todos os exames, isso é fundamental. Mas, por exemplo, para uma mulher que descobriu uma gestação e não se preparou para ela, né? É de fato entender a própria necessidade. Sabe aquele autocuidado personalizado? É para mim, eu que tenho que entender o que está acontecendo. É meu sono, eu não estou dormindo bem, eu não tenho uma boa digestão, meu intestino não funciona bem. Então, olha para ela, né? A minha indicação é isso. Olhe para si, exatamente. Veja quais são as principais coisas
do básico, do fisiológico. A gente tem que dormir bem, a gente tem que ter uma boa digestão, a gente tem que conseguir descansar, né, no certo período. Tem muitas pessoas que me dizem, ah, eu não durmo uma noite completa, eu tô sempre a acordar, tô sempre aí à casa de banho. Então, tem muitas necessidades de virar durante a noite. Na realidade, a gente precisa entrar num estado de sono profundo para ter um descanso. Sim, E yeah. muitas Aqueles estados pessoas, mais... Eu agora não sei. exatamente, é o estado REM, acho que é assim que fala. Sim. Então, até nisso, a gente precisa entender que é importante toda a nossa parte fisiológica, né? O funcionamento básico do nosso corpo é a primeira coisa que a gente deve olhar. Sim. E depois, Eu tenho... claro, a fisioterapia pélvica, porque aí vai te ajudar a passar por esse processo, a se preparar para um trabalho de parto, a entender quais são as mudanças que vai acontecer no seu corpo durante essa fase, que isso também é muito importante, se preparar para todas as possíveis alterações que podem, né, acontecer. E os benefícios também. Hã? Tu podes falar, não sei se quiseres dar aquele exemplo que tu me deste quando nós tivemos a nossa reunião, do benefício que foi, o que é que as pessoas sentem mesmo, falando mesmo intimamente, que a mulher não chega Até ela a rasgar, que é mesmo assim, não é? Isso é muito bom, exatamente. é muito positivo. Com a fisioterapia pélvica, a gente tem assim uma redução, né, de uma possível laceração durante o parto. Um parto natural, no caso, um parto normal, onde esse parto vai ser vaginal e a criança, ou a forma que a mãe faz a expulsão, né, no momento da dor, no momento da força, vai acontecer pode ocorrer essa laceração a nível de parede mesmo vaginal. Então, a gente, com a fisioterapia, nós temos algumas técnicas para reduzir reduzir o risco de Sim. acontecer essa lesão, né, durante o parto. Então, é muito importante a mulher saber o momento de fazer a força durante o parto, durante a contração, entender todas as fases do parto. Tem 4 fases de parto, durante o parto, né? A de ativação, pré-ativação, depois a de expulsão. Então, muitas vezes as mulheres que estão já em trabalho de parto agora começam a ter mais informações, muita coisa pelos canais daqui das redes sociais, né, do YouTube também, mas Se calhar, muitas ainda não pesquisam sobre o assunto, mas né? depois, Com medo mesmo, porque também o quê? depois também cada corpo é um corpo. Nem Cada tudo que corpo tu, é se um calhar, corpo. procuras na internet vai Exatamente, funcionar né? contigo. Exatamente. Temos que ter muito cuidado, né, com tudo que a gente vem vivendo com as redes sociais, claro, mas assim, tem muitas informações que são úteis, tem muitas pessoas sérias, né, falando sobre todo tipo todo tipo de trabalho a nível de saúde, a nível de autocuidado, né? Então a gente tem que olhar mesmo para a fisiologia humana, temos que pensar no próprio corpo, na mudança que pode ocorrer, e como você falou, cada corpo é um corpo, cada gestação é uma gestação, não dá para ser tudo tabelado, né? Então a gente olhar para si a principal fase do autocuidado. Sim. Né? Quando você se olha, fala, o que está acontecendo comigo? Talvez a gente ouve assim, ah, mas isso na gestação é normal. É normal ter um inchaço, mas até que ponto é esse Já normal? foi normal para outra pessoa. Exatamente. Então é comparado a quê que é normal, não é? Muitas vezes Então, nós também não temos referências. Às vezes somos as primeiras do nosso grupo de amigos a ter um bebê e estamos ali um bocadinho sem saber como fazer, e o único conselho a quem pedimos, se calhar, é a nossa mãe ou as nossas avós. Mas exatamente. nós esquecemos que são 20 anos, 30 que distanciam Exatamente. o outro, não tem nada a ver uma coisa com a Não outra. tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu digo, antigamente não tinha fisioterapia pélvica, tá, mas tinha a parteira. E antigamente não tinha a rotina de trabalho que temos hoje. Antigamente não tinha os industrializados, não tinha os químicos, não tinham nada que afetavam as nossas mães, as nossas avós, não é? Como hoje alteram os nossos hormônios. Tanto é que, A a maioria alimentação, das vezes, a alimentação também os métodos, né, anticonceptivos, então esses métodos são totalmente diferentes que a minha mãe usava, enfim, ou que a minha avó.
se calhar nem tinham, entendeu? E hoje nós temos muitas coisas, não é? Então isso também faz a diferença, principalmente para a mulher atual, que é uma mulher que é empreendedora, trabalha, tem uma rotina muito agitada, tem os filhos, às vezes tem mais filhos, às vezes é a primeira gestação, mas estava focada numa carreira. Então, tudo isso vai fazer a diferença na hora desse olhar, né? De olhar Sim. para a sua gestação, para se preparar para ela. Tu queres falar sobre algum exercício em específico que tu faças Sim, relacionado com isso? exato. Falando já Eles nessa possam parte de fazer em casa. pós-parto, né? Sim, de recuperação pós-parto, a gente tem o hipopressivo, que é um exercício muito utilizado na fisioterapia como reabilitação da zona abdominal e pélvica. Nós temos algumas outras variações e metodologias que é chamado vácuo abdominal, não é? Sim. Muitas pessoas fazem. Também. Sim, exatamente. Tem outras metodologias, mas a princípio é uma técnica em que vai auxiliar, vai melhorar a sua respiração e com essa respiração controlada, essa respiração específica do exercício, você vai fazer uma ativação mais profunda de toda a musculatura abdominal, né? O transverso do abdômen, a musculatura pélvica também. E aí vai te ajudar a fechar uma diástase, se a pessoa tiver diástase, porque ela é fisiológica, ela tem que acontecer na gestação, não é? Para que o bebê tenha espaço ali para a barriga, né, expandir. Mas tem muitas pessoas também que têm a diástase só mesmo por distensão abdominal, sem ter passado por um processo gestacional. Então, a gente também fala que a gestação, a diástase gestacional, ela é patológica a partir dos 3 meses, ou seja, o bebê já tem 3, 4, 5 meses, ela se torna uma diástase patológica, porque ela tem que retornar a barriga ao estado normal, né? Que é a parede do reto abdominal, nossa barriga, tem um afastamento. E aí a gente chama de diástase. Nós costumamos falar, quer dizer, eu que vejo também às vezes quando vejo alguns vídeos, é aquela linha que se vê, não é? É aquela Exato, no meio. A gente fala que é a linha alba, que é a linha que divide, né, o nosso abdômen, e essa linha ela fica bem evidente na gestação, fica mais escurecida. E durante a gestação, após a gestação, ela vai voltar. Maioria das vezes ela retorna quando a pessoa tem um conhecimento, tem uma preparação, se preocupa com o próprio estado abdominal, mas também devido a algumas gestações que são tão extensas, tem tanta dilatação da parede abdominal, aí acaba que a mãezinha não tem esse retorno, né? Aí precisa fazer os exercícios específicos, tratar de forma correta, porque aí ela vai desenvolver algumas outras patologias, como perda de urina, como dores lombares, não é? Então, tudo isso a gente consegue dar um jeito com o hipopressivo. Por isso é que é importante, se calhar, fazer antes de uma pessoa querer engravidar, não é? Exatamente. Depois será muito mais fácil, visto que o nosso músculo também tem memória, não é? Os nossos começam a memorizar essas práticas e mais à frente será mais fácil. Porque fazer, não é? Não sei se tu queres falar um bocadinho sobre isso. Há muita gente que se preocupa com isso já no meio da gravidez, não é? Começa a sentir que está tudo a sair fora do controle. Que tem dor e desconforto, né, na lombar, isso é natural na gestação, porque muda o centro de gravidade, então toda a força, né, vai ficar ali uma pressão a nível de lombar. Mas esse exercício especificamente ele vai também ajudar nesse fortalecimento, fortalece todo o core. Então é importante, mas o vácuo em si a gestante não pode fazer. A gente tem outras maneiras, outras técnicas, outros exercícios que fazemos na preparação para o parto, né? E também para o seu retorno esse pós-parto ser mais tranquilo, ser mais fácil, né? E claro, com todos os equipamentos, com toda a técnica em si, a gente consegue sim possivelmente diminuir e até zerar totalmente essa diástase. Tu achas que é possível ainda reverter caso passe 1, 2 anos da gravidez? Sim, é possível,
Na realidade, tem a maioria das mulheres, elas descobrem que tem diástase muito depois. Por quê? Nessa fase você não está muito preocupada com o seu corpo, você está preocupada só com o bebê, que esse bebê se alimente bem, que ele durma. Tá uma rotina muito diferente, não é? Então as mães elas vão ter noção que essa barriga e essa diástase está acontecendo com ela quando a criança tem 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, é possível sim retornar. Claro que quando você tem um retorno nesses primeiros 3 meses, é mais fácil, porque o teu próprio corpo está sendo estimulado para esse retorno. Agora, quando passa disso, aí é um pouco mais difícil. A gente também tem protocolos de 12 semanas, por exemplo, que faz esse fechamento. Mas assim, é uma prática constante, diária, é um exercício que tem que ser feito todos os dias, né? Pelo menos 10 a 15 minutos, bem concentrado. A gente trabalha muita respiração, muitas posturas, porque as posturas ela vai te auxiliar, vai potencializar o exercício em si, o vácuo abdominal. Sim, isso praticamente é feito em jejum, não é? Ou não? Não é obrigatório ser feito em jejum, na realidade. A gente sempre pede para que a pessoa não tenha feito uma alimentação completa, por exemplo. Sim. Mas, e também, por exemplo, se fez essa alimentação completa, aí espere pelo menos as 2 horas de digestão. Mas eu aconselho a fazer sempre pela manhã, quando você está em jejum, quando você está acordando, porque aí você consegue encaixar na sua rotina. E fica mais fácil, porque às vezes você deixa para fazer no final do dia e, nossa, eu comi agora, eu vou esperar mais meia hora, 1 hora. Quando vê, acaba o dia e você não faz. Sim. E quanto ao exercício físico, eu sei que tu também praticas muito exercício físico durante os teus dias. Tu consegues explicar mais ou menos também a importância do autocuidado antes, não é? Também que é importante e que isso ajuda também mesmo na gravidez pós-parto. Com certeza, ajuda bastante. Mas assim, a gente tem que ter algum cuidado para falar sobre isso, porque algumas pessoas que não têm o hábito de praticar atividade física, descobri que estou grávida, não quero engordar e aí vai fazer a atividade física, entendeu? Então a gente tem que ter acompanhamento de um bom personal, né, ali do seu lado, que tenha talvez já experiência em gestação para estar te acompanhando nesses exercícios físicos. Se você não faz, vai começar lá de baixo, pela caminhada, pelas mobilidades, pelos alongamentos. É fundamental a mulher se alongar durante a gestação. Então, eu não fazia exercício físico. Então, coloca 10 minutinhos do dia de alongamento, que já é ideal, entendeu? Eu falo, se você já faz atividade física, continua fazendo. Descobrir que está grávida, continua fazendo atividade física, claro, né, de acordo aí com toda a recomendação médica e também tendo atenção a todos os processos, né? A primeira fase, né? De reposição do B12, de algumas vitaminas que a mulher tem que tomar durante essa gestação, mas a partir daí ter todo o acompanhamento, procurar sempre uma fisioterapeuta pélvica que auxilie nessa parte, porque aí sim faz bastante sentido. Após isso, o bebê já está ali desenvolvendo, né? Você já consegue tirar um tempo um pouco maiorzinho para você, aí sim se dedicar à atividade física. Mas é importante a gente lembrar que essa fase passa muito rápido. 1 ano, assim, ó, com eles, então, o desenvolvimento é muito acelerado. O bebezinho, você chega tão pequenininho, isso aqui, depois, cara, 3 meses já tá ali prestando atenção nas coisas, já quer pegar, entende? Então, passa muito rápido. Exato. Então, eu falo, aproveita bastante, curte muito. E depois você, claro, se você tiver essa atenção de, olha, eu preciso também olhar para mim, para fazer um exercício, para me cuidar, mas eu falo mais em questão de não se cobre tanto e curta mais esse momento, Há né? muita gente que talvez também entre nesse depressão também, é muito por aí também, não é? Com o corpo, com as mudanças do corpo. Eu não sei, não é? Porque nunca fui mãe, mas eu imagino que deve ser mudanças hormonais, a mente está noutro patamar, as pessoas, infelizmente, muitas vezes querem saber só do bebê, a mãe fica um bocadinho de lado, exatamente. A gente até tem um diagnóstico das mãezinhas que passam por esse momento mais não
tem dois lados. Tem a depressão pós-parto e tem o baby blue, que é pelo menos aquela fase dos primeiros 15 a 25 dias em que a mãe não se sente... está feliz com o nascimento da criança, mas ela não consegue idealizar aquilo e passa muito tempo chorando, não quer desfrutar daquele momento. Então, a gente considera esse episódio como baby blue, que é um momento de descarga hormonal. O corpo tá todo bagunçado, né? Ela tá passando por um processo de amamentação, tudo muito novo. Então, vem essa descarga hormonal e aí Isso é passa por muito mais normal que que as pessoas imaginam, não é? Exatamente. Então, assim, toda, toda todo o conteúdo hoje em dia está muito bem explicado, sabe? Tem muita coisa que a gente consegue olhar e falar, eu passei por isso, Sim. sabe? Porque aí, mas às vezes a mãe, tipo assim, descobre, então eu tive depressão pós-parto e nem foi tratada porque as pessoas, não, é normal, é assim mesmo, acontece. E aí, se você tivesse um acompanhamento e olhasse, né, com um olhar mais clínico para essa situação, talvez teriam formas de amenizar esse processo, porque tem várias formas, né? Mas acontece mesmo. Eu tenho visto nas redes sociais muitas mães a partilharem, são frases do género que muitas vezes nós sentimos sozinhas e ninguém sente isso. E essa frase que eu vi, por acaso, tinha sido partilhada imensas vezes. E eu senti aí o elo de ligação de todas as mães. E parece que, eu acho que num momento, quando uma pessoa, é tanta a informação, não é? Que num momento, quando tu queres procurar alguma ajuda, por ser tanta a informação, chega a ser impossível tu perceberes o que é que te vai ajudar de facto. Então, Exato. bom ter esta consciência do que é que se pode fazer antes que isso aconteça e já saber a quem contactar, neste caso a ti. No futuro nunca se sabe, guardar o teu nome, o teu contacto. Sim. Porque na hora mesmo, quando a gente precisa, muitas vezes é bom saber a quem recorrer. Porque a nossa família se calhar não nos vai poder ajudar nesse sentido. Não é? Com certeza. Eu acho que principalmente a família em si, ela quer que você se sinta assim, não, estamos aqui para te ajudar, para te apoiar e tudo mais. Só que acabam não entendendo tão bem o processo e a gente até não consegue explicar o que está acontecendo. Sim. Então, quando olhamos para uma pessoa de fora que já sabe o que está acontecendo, né, que é possível que esteja acontecendo com você, então aí ajuda, né, o conselho ou as técnicas que vai ser usada são mais efetivas. Então, acho que é importante a gente, além do nosso núcleo familiar, que, claro, sem dúvida, a melhor coisa que pode acontecer para uma mãe é ter uma base, sabe? Uma rede de apoio, uma família ali, o pai, né, desse neném, as nossas mães que sempre gostam, as sogras também, né, de estarem perto. Mas, enfim, tem algumas pessoas que também nem têm essa rede de apoio. Então, procurar um profissional no centro de saúde também, procurar alguém para conversar sobre essa fase gestacional é muito importante. Porque isto também pode servir também para as pessoas que estão aqui, que nos estão a ouvir, não é? E que tenham alguém na família que neste momento se calhar nunca tiveram aquele olhar amoroso e que se calhar agora podem tentar perceber, não é? Olhar para a situação e até perguntar, olha, está tudo bem contigo? Sem invasão, não é? Mas muitas vezes isto é feito em silêncio. Elas fingem que está tudo bem e não está, na verdade. Exatamente, porque é julgado por todos que é um momento só de felicidade, não é? Exato. Chegou o bebê novo e tá todo mundo na expectativa e então a mãe não se sente, desculpa, se sente incapaz de cumprir aquele papel por não estar feliz conforme todo mundo tem que estar, não é? Então é importante sim falar sobre isso e dizer que a maioria das vezes a gente precisa se conhecer. Eu acho que o fundamental do autocuidado é o autoconhecimento. Exato. Não tem como a gente falar de autocuidado sem falar de autoconhecimento, não é? Não. Você como coach, todos os processos que eu já passei fazendo, né?
esse acompanhamento coach é sobre isso. O autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem como saber ajustar, né? Equilibrar e colocar as coisas nos lugares. Tudo parte de nós, não é? Mesmo o coaching empresarial, se formos a ver, é tudo. O que é que faz uma empresa são pessoas, o que faz uma família são pessoas, então cada um tratar-se a si mesmo é uma maneira de nos desenvolvermos. Então acho que parte do princípio em nós temos que olhar para nós sempre com um olhar amoroso e nunca pensar que estamos a ser egoístas ou porque se calhar eu não devia estar assim, porque eu devia estar muito feliz porque tive um bebê e porque é que eu sinto isto. Essas questões que eu sei que as mães colocam, porque nos processos de coach eu percebo essa linguagem, muitas vezes elas questionam-se porque é que estão assim, se deveria ser um momento mais lindo. Exato. E tu melhor que ninguém tu sabes disso. Não sei se E tu tens diferenças entre a depressão e o baby blue, não é? Que se diz. Tu consegues sintomas que as pessoas possam estar a sentir para se identificarem? O principal sintoma do baby blue é o choro, a sensação de querer chorar constantemente. Vai pro banho, quer chorar. Tá trocando o bebê, quer chorar. Então, é uma descarga hormonal que a gente chama, e ela tá sempre querendo chorar. Sempre vem a lágrima ao olho, sempre uma sensação de eu preciso chorar. Então, e normalmente ele dura entre 10 ali, 15, no máximo 20 dias. A depressão pós-parto, ela também eu, claro, tô falando por ver experiência, exato. Mas a depressão, ela vai ter episódios mais de arrependimento, de querer fazer algum mal a ela, ou também ao filho, entendeu? E acaba sendo algo mais de rejeição. Tem alguns episódios de rejeição. Então, acho que as principais diferenças, assim, de o que é aquilo e o que é isso, é de fato essa diferença entre a fase de rejeição e a fase de eu quero chorar, mas eu também estou super feliz. Ela não se entender emocionalmente, mas aqui na fase da depressão é já um estado mais de não nem sequer olhar para a felicidade, entendeu? Tu achas que eles têm, que já se consegue ter esses sinais antes da gravidez? Neste caso não é antes da gravidez, antes do parto? Não. É só depois. É só depois, Por isso a gente fala, depressão pós-parto, ela é caracterizada, né, após imediatamente. A pessoa pode estar super preparada para aquilo, idealizou muito bem aquele parto, idealizou tudo, e aí acontece o episódio de, por exemplo, a mãe queria um parto natural e não ocorreu um parto natural. Teve que ser um parto cesáreo. E aí muda o drive na cabeça dela, eu não fui capaz, eu não consegui, entendeu? Porque tem essa pressão de, a mulher tem que ter o parto natural, que o parto cesárea não é um parto considerado, não é um parto, é tipo uma cirurgia. Sim. Então tem algumas coisas, alguns tabus assim que as pessoas ainda têm, que na realidade qualquer via de parto a mulher se torna mãe, né? Então é independente. Então, através de algum episódio que pode desencadear, ou até mesmo ela já teve depressão antes de ter essa gestação. Okay. Mas não necessariamente a mulher que teve depressão pode ter depressão pós-parto, tá? Não tá coligado. Porém, tem uma chance, não é? A mais. Normalmente pode vir também do baby blue. É baby blue, não é? Eu estou sempre a confundir. Ela sempre é evolutiva. Ok. De um baby blue, foi caracterizado um baby blue, mas depois ela, a partir de 20 dias, 25, 30, não passa. E aí a gente... E também a depressão normalmente é sempre tratada com medicação. E o baby blue, não. Ok. Então quer dizer que se for considerado baby blue, mas que se alongar nesse prazo, já pode ser considerado depressão? Okay. Mas lá está uma psicóloga, um médico que vai estar avaliando, né, e falando sobre isso. Mas pode sim, e temos que ter atenção em alguns sinais, principalmente esses de muito choro, né, no início, não estar satisfeito ou não se entender a realidade que está acontecendo, e aí vem pode acontecer. Mas também o baby blue, eu por exemplo, tive o baby blue no
minha segunda gestação. E era isso, era um estado de tá tudo lindo, tá perfeito, a criança dorme bem, mama bem, era tudo bom, mas eu tinha meus 30 minutos de choro dentro do banheiro, assim, praticamente todos os dias. Me dava aquela sensação de algo não tá legal, né? Sim, mas tu Não nunca tá bom. sabias o que é, não é? Nunca chegaste. Ah, eu Agora, já sabia que, sim, sim, já sabia que tinha o Baby Blue, só que eu não tinha todas as características que o médico falava, não, calma, é só a hormonação que tá desregulada e vai voltar. E de fato foi. E tanto é que não foi 15 dias, assim, um pouco antes eu não sentia necessidade não tinha sempre lágrimas, né? Lacrimejava muito os olhos. muito interessante. Olha, Amanda, nossa meia horinha já passou. Não sei se Passou ficou alguma coisa a rápido. dizer. Passou rápido. Eu quando digo que Exatamente. passa mesmo a voar, passa mesmo. Não sei se Sim. tu achas interessante dizer alguma coisa que não tenhas dito, para terminar. Acho que não, a gente falou tudo O que importante. tínhamos aqui pensado, né, para falar. E é sobre a gente, de fato, se olhar com um olhar muito de carinho, muito de cuidado, porque a gente cuida às vezes dos outros que estão ao nosso redor, né, dos nossos filhos, Sim, e acaba não se cuidando, não achando que isso não é importante. sim, E como é importante? Porque se nós não cuidarmos de nós, a gente também não cuida bem dos outros, né? exatamente. E quando eu também falo de amor próprio, também é muito o interior. E as pessoas julgam que é só o exterior. Que é É. só a roupa, o outfit, a maquilhagem, como é que está o cabelo. Mas parte muito do princípio que é primeiro o interior, não é? É verdade. É muito importante nós, se houver aqui alguma mãe que esteja a sentir-se menos bem, ao menos começar a ter consciência de como está e o que pode fazer. Isso é Exatamente. muito positivo. Olha, eu espero que toda a gente tenha gostado. Não sei se há perguntas, penso que não. Eu estive a tentar ver se tinha aqui alguma, mas não. Não, acho que não. Oh, Pronto, não sei. Tem aqui meninas a dizer olá. Enfim, olha, pronto. acabou que a gente nem prestou atenção aqui Não, na mas rolagem. Só foi acho conversando, né? eu no início eu disse para colocarem perguntinhas, tinham, Uhum. mas ao menos, olha, eu acho que foi muito, muito inspiradora no sentido em que uma pessoa já fica mais atenta. No futuro, se for uma futura mamã, já ouviu esta live e já está mais consciente de que, olha, tem estes sintomas e isto é normal, então E eu vou que tem procurar. como recuperar o seu abdômen, né? Não se preocupar tanto na fase gestacional, sim, com a barriga, mas sim no pós e a gente olhar para isso com muito cuidado. E tem como sim ter essa recuperação abdominal, a gente retornar um abdômen mais firme e como era antes, né? Mas toda gestação vai mudar o seu corpo e esse processo a gente tem que aceitar e falar, não, agora sim eu entendo o que está acontecendo e eu vou seguir em frente e vou reconquistar o que eu quero, né? Vou conquistar o que eu quero. Sim. Por acaso eu agora estou-me a recordar de pessoas, de figuras públicas, por acaso, que elas estão grávidas, de repente têm o bebê e a barriga parece que não existiu. Ficaram ali tudo direitinho. E eu já ouvi várias críticas nesse sentido. Não sei se já ouviste muitas Eu falo, críticas que eu fazem muito falo, tem que exercício, ter né? muito cuidado com as redes sociais, né? Porque Exato. normalmente, a gente usa a rede social como uma forma de se comparar, assim. Sim, E a comparação, ela é amiga da insatisfação, sim. né? Quando a gente se compara, Eu por ficamos acaso, insatisfeitos. Então, por deixa... acaso gosto muito desse tema. Já cheguei a fazer um vídeo para o YouTube da comparação, porque eu também vivi isso, não é? Eu sofri isso na pele, até ao ponto de chorar mesmo quando via as pessoas que, pronto, que eu queria que ser igual e fazia-me muito mal. E eu consegui ultrapassar tudo isso através do autoconhecimento. Foi muito importante. É, E é o... perceber que essas pessoas, quando isso acontece, quer dizer que já houve um autocuidado antes, não é? Uhum. Não foi do dia para a noite que elas ficaram sem barriga. Elas simplesmente antes tiveram todo um trabalho, sempre em exercício físico, cuidar da alimentação e depois tiveram um parto natural e a barriga simplesmente voltou ao que era. Então, nesse Exatamente. sentido, acho que se nós também quisermos ter um olhar amoroso
para nós, mais uma vez, não é? Eu sempre olhar amoroso, mas é verdade. Temos que cuidar do nosso corpo sempre, não só no parto, nem durante, nem depois, mas sempre, porque é o nosso veículo. É verdade. Pronto, eu acho que foi a melhor deixa para terminar, não é? Cuidar de nós. E eu espero que tenham obrigada pela oportunidade. E obrigada, Amanda, por aceitares o convite também. E a gente vai se mantendo em comunicação, está bem? Olha, um beijinho então, e a todos um ótimo fim de semana. Tchau, beijinho. Tchau.